Gente amiga, bom dia. Muito obrigado vocês que aqui estão, que nos apoiam e nos prestigiam hoje, nesta manhã brilhante que nós teremos pela frente com o Caio Barsotti. Eu sou José Maurício, membro da diretoria cultural da APP, composta também pelo Silvio Soledade, pelo Reginaldo Andrade e pelo Antônio Carlos Franchini. Quero agradecer inicialmente a GTEC, que nos possibilita sempre as transmissões aqui das nossas palestras para esse nosso imenso Brasil. Alô Brasil, vocês que nos ouvem aqui, bom dia para vocês também, né? E agradecer ao Merto Jornal, que nos acompanha sempre, nosso patrocinador querido e amado. Hoje, numa iniciativa aqui da APP, nós convidamos o Caio Barsotti, que é o presidente do SEMP, para comentar e dirimir dúvidas com relação às mudanças promovidas na Lei 12.232/10 e o seu impacto na nossa atividade. Ela está causando mesmo um rebuliço aí, e isso vai ser interessante. Tanto é interessante que vocês veem só, quem está nos ouvindo hoje, nos vendo e nos ouvindo hoje? A APP de Bauru, a APP de Brasília, a APP de Campinas, Foz do Iguaçu, Limeira, Londrina, Maringá, São José do Rio Preto, Sorocaba, Vale, a Universidade Metodista, aqui em São Paulo, os Sinapros de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e a ABP do Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Propaganda do Rio de Janeiro. Mas a turma de Ribeirão Preto, a ABP de Araçatuba e o SEMP também está com uma tela lá. Quer dizer, Caio, você falará para o Brasil, cuicas para o mundo. Então, sem mais delongas, nós vamos trazer o Caio Barsotti aqui para que possa desenvolver a nossa apresentação de hoje. Muito obrigado, Caio, em nome da APP. Você é nosso amigo, nosso querido, e as portas estarão sempre abertas para você. Muito obrigado, Zé. Obrigado mesmo, Zé Maurício. Bom dia a todos. Agradecer, evidentemente, né, a APP por ter criado esse espaço. Para mim é sempre uma oportunidade bacana de estar na APP. Ajudei a fundar um capítulo. Então é sempre muito legal, né, estar entre profissionais da atividade. Eu acho que vale registrar que, notadamente nos mercados menores, mais afastados das capitais, a APP cumpre um papel de altíssima relevância, porque os temas, e isso me chamou a atenção quando eu trabalhei no Paraná, porque os temas que são, que transcendem a atividade profissional, que vão mesmo para a atividade empresarial do nosso negócio, muitas vezes são tratados nos ambientes da APP, porque tanto o Sinapro como o ABAP não conseguem ter ramificações a tal ponto. Então aí a APP acaba cumprindo um papel relevante. Eu lembro que um gerente nosso na RPC queria que nós apoiássemos um evento da APP de Maringá, e aí quando eu vi o temário, né, do evento, eu falei, não, escuta, isso aqui não é para a APP, isso aqui é da ABP, ou é do Sinapro, da FENAPRO, enfim. E aí que eu fui começar a entender melhor a importância que a APP tem nesses mercados menores. Então, para mim é uma satisfação mesmo, eu sei da importância que tem essa atividade. Me acompanham aqui para me ajudar a esclarecer alguma eventual dúvida que passe desapercebido, a Célia Fiasco, que além de diretora da APP, ela é diretora superintendente do SEMP, e o João Luiz, que é o nosso assessor jurídico, mas também é diretor jurídico do CONAR e foi diretor jurídico da TV Globo, então também é um advogado com muita experiência, e tenho o prazer de ter aqui o Paulo Gomes, que é diretor aqui da APP, presta serviços para a APP no Brasil inteiro e também nos acompanha muito de perto. É o Paulo Gomes, que participou de toda a fundação do SEMP. Então vamos lá, eu trouxe uma apresentação aqui. Isso, ela está aqui na sequência. Eu tenho começado essa conversa e eu dividi essa apresentação em dois momentos. Um pouco contar como é que funciona o SEMP, como é que nós nos organizamos, como é que as decisões são tomadas, quais são os organismos, porque eu acho que é sempre oportuno, quando nós reunimos profissionais, principalmente dos capítulos que nos assistem à distância, conversar um pouco sobre isso para disseminar esse entendimento de como é que a entidade funciona. Tá? E eu sempre começo essa apresentação destacando um pouco do que está por trás da entidade, que é a questão da autorregulamentação, da autorregulação comercial. Então são princípios, são valores que norteiam o que foi o grande acordo comercial, que foi a fundação do SEMP, né, que gerou a fundação do SEMP. Então, primeiro é uma prática de cidadania de elevada consciência, porque nós criamos um ambiente
autorregulamentado, do qual nós, de certa maneira, prescindimos dos esforços do Estado para dirimir nossas questões. Então só dá para fazer isso se a gente tiver uma consciência elevada, porque nós criamos regras para nós e nós criamos penalidades quando nós mesmos, por algum motivo, deixamos de cumprir essas normas. Então só dá para fazer isso nesse ambiente. Do ponto de vista comercial, só é possível onde existem mercados maduros. Eu vou mostrar para vocês uma rápida linha do tempo que demonstra a maturidade que o nosso mercado tem. E que depende fundamentalmente de iniciativas, de atitudes, de lideranças e profissionais. Tenho dito isso com muita frequência, porque notadamente nos mercados mais distantes dos centros econômicos, há uma expectativa de que o SEMP funcione como um poder de polícia, vamos dizer assim. Né? Vamos ligar para o SEMP, vamos falar com o SEMP, que o SEMP tem condições de resolver qualquer coisa. E não é assim que funciona, porque o ambiente de autorregulamentação ele pressupõe aquela consciência que, por sua vez, pressupõe muito diálogo e convencimento. É preciso ganhar os profissionais e líderes que não conhecem esse conteúdo para esta causa de trabalhar dentro de um ambiente regulamentado, dentro de um ambiente de ética comercial. Então, por isso que é fundamental, nesse ambiente de autorregulamentação, a iniciativa e a atitude de liderança. Então, o CONAR, por exemplo, que existe há mais de 30 anos, se ele toma uma decisão de eventualmente tirar um comercial do ar e as lideranças considerarem que não devem tirar, aquela decisão é letra morta. Então ela só existe de fato onde os profissionais reconhecem esse modelo e atuam dentro dele. Nós publicitários temos que ter muito orgulho dessa nossa trajetória, porque ela começa lá na década de 50, quando em 57 foi aprovado o Código de Ética, ainda pela ABAP, né, exclusivamente por profissionais da atividade de propaganda. E ele foi tão importante, tão relevante, de um conteúdo tão significativo que ele foi incorporado à Lei 4.680 anos depois e novamente referendado no decreto que regulamentou essa mesma lei. Então nossa história de autorregulamentação, de certa maneira, ela começa lá na década de 50. Em 80, há a fundação do CONAR, com a aprovação do Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que se dedica exclusivamente às questões de conteúdo da mensagem publicitária. E daí, em 98, então, surge o SEMP para gerir, para operar, principalmente a ética nas relações comerciais entre anunciantes, agências e veículos. O que ensejou a fundação do SEMP, eu acho que são dois fatores, pelo menos são os mais relevantes. Um, o fato de uma agência ter apresentado numa licitação pública um retorno do desconto padrão, coisa que até então a gente sabia já que existia em algumas relações comerciais privadas, mas nunca tinha se tornado público, notadamente na relação com o setor público. Né? Isso ensejou o governo a refletir sobre isso. Na época, vivíamos um momento de forte desregulamentação de todos os setores da economia, então o presidente Fernando Henrique, em 97, assinou um decreto reformulando o artigo 7º, que é justamente onde estava o modelo de remuneração do nosso negócio, e aí nós ficamos todos com uma brocha sem escada no 20º andar de um prédio, tentando pintar o prédio. Então esse foi um dos fatores que ensejou as lideranças a se reunirem e a começarem a organizar o que se tornou depois, então, uma atualização das normas padrão que vem lá desde esse primeiro congresso. Um outro aspecto que é sempre bom lembrar é que havia uma pressão forte econômica de brokers e de birôs de mídia para tentar operar dentro do Brasil. E foi este movimento, a solidificação do modelo baseado nas agências full service, que acabou criando condições para que esses modelos não prosperassem no Brasil e nós garantíssemos as agências como elas existem hoje. Tá? Basicamente, acho que são esses dois os fundamentos que nos levaram. Depois de 18 meses de muita reunião, muita conversa, muito documento trocado, essas entidades, que são as principais entidades nacionais do nosso setor, firmaram, então, as normas padrão, que refletem, como eu disse, um grande acordo nacional, comercial, em prol da nossa atividade como nós a conhecemos hoje. Tá? Então, só para deixar bem registrado, né, a Associação Brasileira dos Anunciantes, a Associação Brasileira das Agências de Publicidade, a FENAPRO, que representa também as agências, e aí de veículos de comunicação, a BTA, de televisão por assinatura, a BERT, Rádio e Televisão, a NER de Revista, a NJ de Jornal e a Central de Outdoor. Nós não temos ninguém do mundo online aqui, porque em 98 não existia esse setor e sequer existiam entidades que pudessem, porventura, fazer parte da fundação do SEMP. Tá?
Então, como eu disse, foram 18 meses de diálogo até que nós formássemos as normas padrão. O que as normas padrão defendem? Eu tenho a impressão que, muito provavelmente, pelo fato do modelo inteiro ter a sua espinha dorsal alicerçada nas agências de propaganda, com o modelo full service, e o fato de, em 98, durante muitos anos, nós temos que ter tido a coragem de enfrentar, né, e a disposição de enfrentar a entrada desses birôs de mídia no Brasil, nós acabamos fortemente defendendo mesmo as agências de publicidade. Isso levou a muita gente a ter a percepção de que o SEMP existe para defender as agências de publicidade. E aí eu preciso aproveitar a oportunidade aqui para dizer que o SEMP existe para defender o modelo full service da atividade, do qual anunciantes, agências e veículos se beneficiam. Então, só para deixar bem claro, né, quem defende os interesses das agências de publicidade é a ABAP e a FENAPRO, quem defende os interesses dos veículos são as entidades que representam os veículos e dos anunciantes é a ABA. O SEMP existe para, juntamente com todas essas entidades, defender esse modelo, que é um modelo que segue hoje uma tendência internacional de valorização das agências, é um modelo central para a nossa democracia, porque da forma como nós fazemos o financiamento por meio das agências dos veículos de comunicação é que nós temos condição de ter liberdade de expressão editorial, cultural e principalmente a liberdade de expressão comercial. Aliás, sobre isso tem um artigo na Folha, hoje assinado pela Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta. E assegura bons serviços publicitários, né? Esse nosso modelo todo, ele acaba assegurando que os serviços publicitários sejam de um determinado nível, tanto para os clientes, para os quais as agências trabalham, como para os veículos, quando elas se utilizam como ferramentas para as mais diversas soluções. O que está atrás desse modelo é a defesa desse círculo virtuoso da atividade, que nós sabemos, né, que são as ideias que são geradas por talentos, que são os profissionais que trabalham em todos os setores da atividade, que acrescentam valor a todas as atividades que nós fazemos. E aí uma coisa interessante, né, que nós abordamos isso na revista do SEMP, que acho que já deve estar até disponível no site, se não vai estar disponível hoje, a quantidade de profissionais e criativos brasileiros que estão liderando júris internacionais de criação pelo mundo afora. Então, o que está atrás desse modelo é a sustentação para que a gente possa fazer boa propaganda. Se nós observarmos o que está acontecendo em Cannes esse ano e nos anos anteriores, nós vamos ver que a participação da Espanha, da Argentina e de países onde o modelo full service foi, vamos chamar de diversificado, para não dizer destruído mesmo, vocês vão ver que a participação dessas agências, dessas operações é muito menor, o que reforça ainda mais esse princípio obrigado, João, da qualidade da nossa atividade. Bom, a engrenagem básica do SEMP funciona assim. As agências de publicidade que solicitam a certificação, no ato da solicitação, elas assinam, elas declaram que estão de acordo com as normas e de acordo com os estatutos da entidade. Ao fazer isso, elas nos dão condição para que nós façamos as vistorias nas agências. Essas vistorias são de duas ordens, né, de duas naturezas. Ou de natureza técnica, onde nós verificamos se as informações prestadas durante o processo de certificação estão de acordo com a realidade, para garantir a continuação ou não daquela certificação, e também de ordem comercial, de natureza comercial, que é a vistoria na qual nós analisamos as relações comerciais que cada agência mantém com seus anunciantes, para assegurar que o desconto padrão de fato esteja ficando na agência ou sendo repassado apenas no limite visto no anexo B das normas padrão. Tá? Quando nós encontramos algum tipo de achado, como é chamado juridicamente, alguma coisa fora do lugar, então esse material todo é analisado pela área jurídica e de forma muito cautelosa, com muito cuidado mesmo, porque nós estamos lidando com relações comerciais, com relações econômicas, para então haver a decisão se esse achado tem consistência para se tornar um procedimento para o Conselho de Ética ou não. Por vezes, esse processo entre o achado e a decisão de enviar um determinado caso para o Conselho de Ética pode levar alguns meses, por conta desses estudos criteriosos que são feitos previamente.
Então, nós temos casos no Conselho de Ética? Temos, mas eles são em pouca quantidade e a revista também traz essa informação e eu acho que vale a pena que todos vocês se apropriem dessa informação. Continuando aqui na engrenagem, esses são os organismos que compõem o SEMP. Algumas coisas importantes. Em todos esses organismos estão presentes representantes de todos os setores da atividade. Então, em todos esses organismos tem anunciante, agência e tem veículo. Tá? Todos eles. Em alguns organismos são representantes diretos das entidades, em outros são eleitos pelo próprio Conselho Executivo ou pela Assembleia como representantes de setor. Mas todos eles têm alguém de cada área. Evidentemente, como em toda entidade, a Assembleia Geral é um organismo bastante importante, ele é composto pelas entidades fundadoras do SEMP, mas o principal organismo que nós temos é o Conselho Executivo, que é composto por 21 membros efetivos e 21 membros suplentes. Todos eles indicados, as cadeiras, as representações, são das entidades fundadoras. Tá? É esse conselho aqui que elabora comunicações normativas, que aprova comunicações normativas, que aprova ajustes nas normas, como que eu vou apresentar aqui. É esse conselho que é o grande fórum de discussão, de elaboração das nossas normas. Esse conselho forma uma diretoria executiva, que é a qual eu presido, com 7 membros. Aliás, o Enio Vergeiro, que é presidente aqui da APP, ele é membro suplente do Conselho Executivo e efetivo na diretoria executiva já há muito tempo. Eu achei que ele ia estar aqui, eu ia brincar com ele. Ele está em Cannes. Que azar, né? Que chato. Que chato. Mas o Enio é um dos que eu chamo de polivalentes, né? Que são sujeitos diferenciados mesmo na nossa atividade. São valentes como o Zé Maurício, como Paulo Chueiro e outros todos que estão espalhados pelo Brasil, que se dedicam fortemente à nossa atividade. O Enio é um deles. O Conselho de Ética, ele é formado por 96 membros e nós temos um colégio de 3 presidentes. Um presidente é de anunciante, um é de veículo e o outro é de agência de publicidade. E as câmaras se reúnem sempre formadas a partir desse grande colégio de 96 membros. Este conselho aqui é o único conselho do SEMP onde existe votação. Porque por vezes um caso não tem o consenso de todos os membros da Câmara. O que acontece nesse setor aqui, sempre por consenso. Por que nós fazemos dessa maneira? Porque não há atitude que preserve um modelo como o nosso, que seja do interesse de anunciantes, agências e veículos, que vá ser bem implementado se não houver consenso. Então, todas as decisões que são emanadas do Conselho Executivo, elas são emanadas dessa maneira. Aqui já não. Aqui há alguma votação, por vezes eu já vi, em um ou outro caso, a Câmara se dividir, enfim, porque o Conselho de Ética precisa tomar uma decisão objetiva sobre o caso que está colocado em tela. O Conselho Fiscal, do qual nós temos aqui o Antônio Calil, que também é diretor aqui da APP, ele é um dos membros do Conselho Fiscal, que trata exclusivamente da auditoria das nossas contas, de como é que os recursos que o SEMP arrecada são utilizados, e nós criamos recentemente o Conselho Consultivo, que tem um presidente e 5 membros, cujo presidente é o Petrônio Corrêa. Não sou bobo nem nada, não queria perder a oportunidade de ter o Petrônio do meu lado, então ele continua conosco no SEMP presidindo o Conselho Consultivo. E mais alguns números do SEMP, né? Pouco mais de uma década de certificação de agência, nós recebemos quase 11 mil pedidos de certificação, que foram analisados e fazem parte do nosso banco de informações, e temos, com data de 10 de junho, pouco mais de 2.500, quase 2.600 agências certificadas. Esse número já chegou a ser 4.500. O que aconteceu deste número para cá já foi fruto dos impactos que a lei trouxe, porque ela reconheceu sempre como uma entidade capaz de certificar o que é uma agência de publicidade. Nós tivemos alguns segundos de alegria com essa conquista, e agora todo o resto da experiência do SEMP de responsabilidade, porque nós passamos, de certa maneira, a prestar um serviço para todo o Estado brasileiro. Então nós tivemos que fazer uma série de ajustes, e ensejou inclusive a edição da Comunicação Normativa 16, se eu não me engano, que orientou melhor o nosso pessoal interno no processo de certificação e também as agências. Ensejou a criação das normas de habilitação e certificação que hoje estão publicadas no site. Elas já existiam, mas era um documento interno de uso do SEMP durante todo esse período. Tornamos público para garantir que todos saibam como é que é o processo, como é que ele funciona, enfim. Tá? A revista?
Bom, a Rose está avisando aqui que a Rose é a responsável pela revista, que a revista já está no site. Aqueles que recebem impressa receberão nos próximos dias. Eu não sei se dá para mostrar a capa, mas já que nós temos a capa aqui... A capa está na apresentação. E lá na frente tem uma capa também, vamos lá. Então, o que aconteceu aqui foi essa mudança. Eu costumo usar uma analogia, né, uma figura de linguagem que é o salto em barra. Né? Então, nós tivemos que elevar um pouquinho essa barra de salto e, além disso, fizemos uma certa limpeza no banco de dados. Algumas empresas aqui, nós tínhamos uma outra rotina de trabalho, algumas agências aqui mudaram de atividade, deixaram de existir, enfim. Então, esse número hoje é um número mais crível, concreto, de fato, das agências que estão certificadas no Brasil. É um número que muda todo dia. Todo dia tem agência se recertificando, solicitando certificação, enfim. Nós recebemos, em média, ainda hoje, em torno de 90 a 100 pedidos de certificação por mês. É um número bastante grande, mas se observarmos a quantidade de profissionais que são formados pelas nossas universidades, entender por que esse número é elevado, eu acho que ele vai continuar sendo muito elevado. Por este número, em relação a esse, dá para vocês deduzirem que o número de deferimentos nos dias atuais ele é muito menor do que o número de indeferimentos. Tá? É assim que nós estamos distribuídos no Brasil. Em cada uma das regiões brasileiras, nós temos agências certificadas em todos os estados. Se a minha memória não falha, a única exceção é o Acre. Nos demais, todos estados têm agência certificada. No Acre, a Célia está lembrando aqui que no Acre nós já tivemos 3 agências certificadas e nesse movimento de recertificação, de reorganização da base, acabou que o Acre hoje está sem nenhuma agência certificada. Mas é o único estado, os demais todos são muito bem servidos. E aqui vocês têm a distribuição. Pessoal, 2 coisas importantes, principalmente para quem está nos assistindo à distância. Primeiro, essa apresentação vai estar disponível na hora que eu acabar aqui no site da APP. E segundo, eu sei que parece que é possível depois enviarem perguntas via Twitter, né? Então, vocês, por favor, perguntem, porque isso vai ajudar bastante depois no esclarecimento de dúvidas. O que eu tenho dito nas apresentações por aí, que eu tenho tentado traduzir para o português e para o publicitês as normas padrão, porque é um texto chato para danar, porque é jurídico, e nós, exceto os advogados de formação, que também são publicitários, que existem alguns por aí, nós, em geral, né, de propaganda, a gente não gosta muito de ler esse tipo de... Né, ler estatuto, ler norma, é um negócio complicado. Então, eu tenho tentado traduzir de maneira mais simples e tal, como é que as coisas rodam. Mas no nosso site, vocês encontram todas essas informações com muito mais detalhe, inclusive com muito mais precisão do que essa apresentação que eu estou fazendo. Eu queria chamar a atenção aqui no site para o banco de pesquisa de mídia, apenas para dizer o seguinte: todas as agências que são certificadas têm pesquisa de mídia. Um setor do negócio, que é aquele setor mais privilegiado economicamente, que tem maior condição de gerar receita, como parte do acordo das normas padrão, essas agências são obrigadas, para atingirem a capacitação técnica, para terem um certificado, a comprar pesquisa de mídia. No entanto, a grande maioria das agências certificadas tem acesso à pesquisa gratuitamente. Estou falando de mais de 1.700 agências, daquelas 2.000 e tantas que eu mostrei ali, 2.600 quase certificadas, que têm acesso à pesquisa gratuitamente por meio desse banco de pesquisa. Considero fundamental e não podia deixar de perder, né, essa oportunidade aqui, de alertar e de incentivar as agências a utilizarem esse banco de informações para que possam prestar um serviço de melhor qualidade e fazer uma relação técnica com o veículo também de elevado nível. Tá? E aí a revista, como a Célia falou, para quem não viu a capa, aquela hora está aqui a capa da última edição, mas é uma revista que circula trimestralmente e nós sempre a distribuímos pela internet. Então quem eventualmente não recebe ela impressa, todas as edições estão no nosso site para download. Tá? A dessa edição particularmente, acho que vale a pena, como nós não vendemos a revista, né, eu posso aqui fazer a propaganda dela à vontade. Nós estamos tratando de um assunto que eu estava conversando com o Calil, que é um dos gestores financeiros e que contribuiu com esse conteúdo. Nós estamos tratando de uma maneira bastante aprofundada e talvez até nós devamos tratar com mais ainda profundidade a questão da gestão financeira das agências. Né? Nós, nesse negócio, eu
falo sobre isso com tranquilidade, porque meu pai é da área administrativa de agência, e eu lembro que quando eu era atendimento, eu dizia para ele, nós trabalhamos num pequeno curto espaço de tempo na mesma agência, e aí ele dizia que ele era da agência. Eu dizia, não, rapaz, você é da firma, né? Porque a área de contabilidade, administração, nós, a área de propaganda, a gente não quer nem saber desse negócio. E a gente tinha inclusive essa brincadeira, né, de dizer que ele era da firma. Nós precisamos estar mais atentos a essa questão, sabe? Eu era um perfeito idiota, né, na oportunidade, então eu quero dizer para vocês que a gente não deve, de hipótese alguma, deixar de tratar da gestão da nossa atividade. E especificamente das agências, essa questão financeira. Porque como nós lidamos com um recurso muito maior do que de fato é a receita da agência, por vezes a gente se ilude achando que nós estamos com uma ação rentável, sustentável, e no fundo ela não está economicamente viável. Então nós estamos abordando isso fortemente aqui na revista. E uma outra discussão, um outro horizonte que nós estamos abrindo também de conversa é a respeito de fusões. Fusões, aquisições, joint venture, acordos, todo esse tipo de possibilidade negocial entre duas pessoas jurídicas, tentando abrir um debate para que as agências reflitam sobre isso, sobre a oportunidade de eventualmente realizar ações desse tipo para se fortalecerem e permanecerem na atividade ao longo do tempo. E outras publicações. Bom, resumindo, né, para que serve o SEMP? Esse material que eu vou mostrar agora, ele é o fundamento de uma campanha que a Talent graciosamente preparou para nós, e que eu achei assim, muito legal a síntese que eles fizeram, por isso que eu reproduzo aqui. Então, para que serve o SEMP? Para assegurar que os deveres e os direitos das partes que formam o nosso negócio sejam reconhecidos e respeitados. Né? Com qual objetivo? Para que as relações sejam modernas, éticas, produtivas, transparentes e saudáveis. Em benefício de quem? Como eu disse, de todas as partes. Para que possam ter serviços mais eficazes e de qualidade, que geram resultados, que agregam valor e proporcionam negócios sustentáveis e empresas sólidas. Como? Por meio de normas e condutas que estabelecem o papel de cada parte e a sua respectiva contrapartida. E por que é importante reconhecer, aderir e respeitar? Por causa disso, porque toda sociedade moderna, próspera e produtiva é baseada na interdependência das suas partes e na preservação de um ambiente de negócios do bem coletivo. Queria fazer duas observações aqui. Primeiro, para nós que vivemos de publicidade, agências e veículos de comunicação principalmente, e alguns profissionais de comunicação que estão alocados em veículos, é fácil para nós compreendermos esse ambiente, é fácil, de certa maneira, para nós entendermos e defendermos esse ambiente. No entanto, os anunciantes, e nós temos o hábito de chamá-los de anunciantes, eles não compõem um setor de atividade econômica. É diferente das agências, é diferente dos veículos. Quando nós olhamos para os anunciantes, eles são do setor alimentício, automotivo, bebidas, enfim, eles não são anunciantes. Em algum momento da vida deles, eles exercem, né, essa, vamos chamar de função de anunciante. Então, é natural que os anunciantes estejam mais distantes desse debate. Tarefa de nós todos, vocês todos que estão me ouvindo, construirmos esse diálogo para que os anunciantes também conheçam e reconheçam a importância que tem esse ambiente de autorregulamentação que nós criamos para a área comercial. É fundamental isso. Os anunciantes estão afastados disso daqui, exceto os líderes de atividade e exceto aqueles profissionais de publicidade que se encontram hoje em veículo, alguns profissionais de marketing, a grande maioria deles desconhece isso. Então é muito importante para nós todos, para o bem da nossa atividade, que a gente leve esse debate para dentro do anunciante. Para facilitar isso, com a ajuda da Nova SB, a empresa do Calil, foi desenvolvido um folheto, que eu vou deixar aqui na app, e todas as apps que precisarem, basta mandar um e-mail para sempre@sempre.com.br, que nós encaminhamos o material. Já está no site, inclusive, para quem quiser ler. Mas é naquela linha que eu brinquei há pouco, né? Nós tentamos traduzir numa linguagem publicitária esse material jurídico todo que compõe o site para facilitar a explicação. Tá? Então é um material que eu acho que ele é de grande valia, me parece que vale muito a pena mesmo que as agências de veículos se apropriem, que as suas equipes comerciais nos veículos se apropriem dessa informação, para que possam contribuir com esse processo de certa maneira, catequização mesmo, de transferência de informação, de conhecimento para os anunciantes. Tá?
Um outro aspecto interessante, né, que eu queria destacar aqui também, é que a cada dia que passa, essas inter-relações a que nós nos referimos aqui, elas estão ficando mais intensas. Nós estamos ficando cada vez num ambiente, de certa maneira, mais aconchegante, porque é muita gente junto, né, muitos veículos, muitas agências, muitos anunciantes, mas são nesses ambientes mais congestionados que nós, por vezes, pisamos no pé de alguém sem perceber, sem a intenção, justamente porque eu não me dei conta que ali era o direito de alguém colocar o pé. Então, o que o SEMP, né, o que as normas fazem, é lembrar a gente desse tipo de conduta. Olha, num ambiente como esse, onde as inter-relações são muito intensas, muito fortes, absolutamente frequentes, são centenas de milhares de contratos que são celebrados a cada mês, nós temos que tomar cuidado para que nós não façamos, né, sem perceber, às vezes, dê uma cotovelada em alguém, porque nós mesmos podemos tomar uma cotovelada depois. Então é melhor que a gente se comporte dentro desse ambiente. Tá? Bom, daqui para frente, eu vou focar os ajustes que ocorreram em função da lei e dos debates que aconteceram no SEMP. Eu vou tentar demonstrar para você aquilo que eu realmente acredito, né? E vocês, eu acho que ao final da apresentação vão ter essa mesma sensação. A mudança que há é uma mudança absolutamente singela nas normas padrão. Vocês vão observar aqui ao longo da apresentação. Existe um setor da atividade, que são aquelas agências que por algum motivo se habituaram a operar pelo bruto. Essas agências estão enfrentando, talvez nesse primeiro momento, uma crise de ansiedade que tem fundamento, que tem legitimação, mas nós estamos procurando, e eu vou tentar demonstrar para vocês aqui, criar todas as condições para que essa transição seja mais serena possível, de tal maneira que o nosso mercado continue, não só do jeito que ele se encontra hoje, como ele fique melhor depois de amanhã. Tá? Esse é o meu desafio aqui. Então eu vou passar por um breve histórico, depois os ajustes nas normas e como é que essa implementação operacional foi discutida e decidida no ambiente do SEMP. Então essa nossa conversa... bom, uma coisa importante, vocês vão observar aqui também, vai ficar claro, que essa é uma questão de ordem tributária, externa ao SEMP, ao nosso ambiente de trabalho, restrita, portanto, à área administrativa e financeira, mas os nossos cuidados foram para evitar que esse assunto específico, intrínseco de uma área da atividade, pudesse transpor e criar algum tipo de dificuldade para as relações comerciais. Por isso que nós mergulhamos nesse tema. Mas essa nossa história começa, então, lá em 98, quando a lei do PIS e da COFINS previa que a base de cálculo dessas contribuições era o faturamento. E, pior, o faturamento era a receita bruta. Então, as agências que operavam, como alguns dizem, plena, né, que tem o Del Credere dos veículos, ela cuida de toda a operação, ela recebe todo o recurso do anunciante para depois fazer o pagamento nos mais diversos fornecedores, inclusive os veículos. Essas agências passaram a ser autuadas porque o fisco entendeu que aquela fatura que a agência gerava, no valor de 100, era a receita bruta da agência. O que significa dizer que ela estava pagando os tributos por aquele recurso que depois seria transferido para os veículos. Então isso levou à atuação de agências de propaganda. Nós estamos falando em 98, estamos em 2011. Grande parte dessas agências autuadas continuam se defendendo ainda hoje na Receita para demonstrar que isso aqui é um equívoco. Tá? A história seguiu, com muita gestão de agência, de veículo em Brasília. Foi conseguida a aprovação de uma lei em 2004 e o texto excluiu da base de cálculo das agências o valor pago aos veículos de comunicação. Então, portanto, voltou à normalidade daquilo que para nós sempre foi isso mesmo. Né? Então, excluem-se da base de cálculo as importâncias pagas diretamente ou repassadas à empresa de rádio, televisão, jornal, revistas, atribuída à pessoa jurídica pagadora. Tá? Então, em 2004, nós voltamos a ter, por conta dessas leis, a tranquilidade que nós tínhamos antes dela. Porque o nosso negócio sempre foi dessa maneira. Né? Eu estou nessa atividade há 30 anos, é só isso que eu conheço a respeito disso. No entanto, quando nós chegamos em 2007, estava tudo pacificado, a Receita Federal emitiu uma solução de consulta, fruto de uma consulta de veículo e agência, na 4ª região da Receita Federal, que é uma região do Nordeste, a sede fica em Pernambuco, fica em Recife, dizendo o seguinte: os veículos de divulgação não podem excluir da base de cálculo da conta, inverteu a situação,
aquela de 98. Então os veículos não podem excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor devido às agências de propaganda a título de desconto padrão de agência por falta de previsão legal. Esse foi a solução que eles deram a partir dessa consulta. E foram além. Eles basearam essa resposta em textos que estavam nas normas padrão. Então eles utilizaram o nosso documento para poder dar consistência a essa leitura. Porque quando as normas foram escritas em 98, muito provavelmente porque o modelo era absolutamente pacificado entre nós todos, e talvez também porque a Receita não tivesse a capacidade que ela tem hoje de mergulhar mais fundo dentro das empresas, não houve o cuidado de ajustar a terminologia, né, dos conceitos nas normas, exatamente como ele é entendida do ponto de vista tributário, contábil, fiscal. Então eles se utilizaram desses documentos para poder dar consistência e isso levou à autuação de veículos de comunicação. Gestões foram feitas com a Receita em função disso, mas todos nós sabemos qual é a função, né, objetiva da Receita, né? E aí, como a decisão era porque não tinha previsão legal, os veículos se articularam, a Lei 12.232 estava começando a tramitação, foi explicado aos parlamentares o que estava acontecendo e foi proposto, então, que isso fosse resolvido no que virou hoje o artigo 19 da Lei 12.232. Eu pintei ele aqui porque a leitura que eu faço dele é em 3 momentos mesmo, né? Começa lá com o título dele, né? Para fins de interpretação da legislação de regência. A legislação de regência da nossa atividade é a Lei 4.680, até aqui. Agora essa lei passou a fazer parte dessa legislação também. Mas até a edição dela era apenas a Lei 4.680. E uma outra legislação de regência, no que diz respeito ao que vem a seguir, que diz respeito a faturamento, contabilização, é o Código Tributário Nacional. Ambos, por conta de ser para interpretação de ambos são aplicados tanto para as relações entre público-privado, como privado-privado. É exatamente a mesma lei. Continuando. Valores correspondentes ao desconto padrão de agência pela concepção, execução e distribuição de propaganda por ordem e conta de clientes anunciantes constituem receita da agência de publicidade. Gol para nós, porque é mais uma lei que reconhece que é da agência o desconto padrão. E um outro aspecto interessante é que é a primeira vez que aparece num texto legal o conceito de desconto padrão, que até então só existia nas nossas normas. Porque a Lei 4.680 fala apenas em desconto. Mas o conceito de desconto padrão existe desde 98, quando as normas foram aprovadas. Então é a primeira vez que a gente vê exatamente esse título, que é aquilo que nós asseguramos no limite de 20% para as agências que são certificadas. Continuando, em virtude de ser da agência, o veículo de divulgação não pode, para qualquer fim, faturar, contabilizar tais valores como receita própria, inclusive quando o repasse do desconto padrão à agência de publicidade for efetivado por meio do veículo de divulgação. Com essas informações, e aí eu vou entrar aqui na cronologia, com essas informações, com este cenário, com esse ambiente, é que nós iniciamos, depois que a lei foi aprovada em 30 de abril do ano passado, e começava a valer já naquele dia essa lei, já em maio nós começamos as reuniões e estudos, principalmente com agências e veículos que eram os mais impactados por conta daquele artigo 19. Tá? Questões que habitaram essas reuniões e toda a troca de informações que existiu a partir de maio. Qual a necessidade de ajustar as normas? Eu acho que eu já respondi, porque eu disse a vocês que as normas foram utilizadas equivocadamente para embasar um argumento que é contraditório com a prática. A Lei 12.232 abrange a iniciativa privada. Isso foi um dos primeiros assuntos que nós tratamos. Como ajustar as normas e fortalecer o modelo? Ou seja, como é que nós, ao mesmo tempo, poderíamos dar resposta a essa situação, sem, não só não criando problema para o modelo, mas pelo contrário, fortalecendo ainda mais o modelo? Como garantir o desconto padrão no documento do veículo? Porque a lei não trata disso. A lei simplesmente diz que o veículo não pode faturar nem contabilizar. Como é que fica o PI? Como criar condições de transição para aquelas agências e veículos que operam pelo bruto? Então, questões como essas são questões que habitaram essas reuniões o tempo todo, para que nós pudéssemos, ao longo do tempo, ir construindo o consenso.
Somente em dezembro, depois de muito documento trocado, depois de muita análise, é que esse material foi, né, esses ajustes nas normas foram aprovados pelo Conselho Executivo. Em janeiro de 2011, tem um probleminha de configuração aqui, mas em janeiro de 2011 houve a aprovação da Assembleia Geral Extraordinária, então as normas passaram a valer, e só a partir de janeiro é que nós emitimos um primeiro comunicado para as entidades fundadoras, para que elas, por sua vez, dessem informação aos seus associados. A comunicação do SEMP, no que diz respeito às suas comunicações, né, jurídicas, técnicas, ela se dá privilegiadamente pelas entidades fundadoras. Uma das entidades fundadoras fez um comunicado aos seus associados. O texto desses comunicados é um texto de caráter jurídico. Não houve um entendimento claro a respeito disso. Alguns veículos começaram a emitir o faturamento exclusivamente pelo líquido, e me lembro super bem do Calil mesmo ter levado alguns exemplos numa dessas reuniões, né, de faturas onde o veículo estampava o líquido só e até logo a agência, e começou a criar um desconforto enorme, porque primeiro algumas agências interpretaram que o desconto padrão seria aplicado sobre aquele valor e não sobre o que nós conhecemos como valor bruto. Segundo, bom, e agora? Como é que fica? Eu estava acostumado a receber a fatura de 100, o anunciante... Enfim, começou então esse desconforto. Logo a seguir, em março, que foi a primeira reunião do Conselho, nós pautamos esse assunto no Conselho, e o Conselho recomendou reuniões com agências e veículos para discutir a implementação. E foi aí que nós fizemos uma primeira reunião, onde nós nos encontramos com os principais executivos financeiros de todas as redes de televisão, das principais editoras do país, dos principais jornais, líderes de agência grande, agência pequena, agência média, agência de São Paulo, agência de fora de São Paulo. Eram reuniões grandes, reuniões com 35, 40 participantes em média, para discutir como é que nós poderíamos fazer a implementação de tal maneira a garantir que todas as preocupações que nós tivéssemos fossem atendidas, fossem observadas durante esse processo, para que a gente fizesse essa transição serena. Fruto dessa reunião, nós tivemos a aprovação de uma ata, e aí eu acho que por conta de... não vai aparecer aqui, em maio nós fizemos uma segunda reunião para reafirmar tudo que havia sido discutido naquela primeira e, portanto, então iniciar essa implementação. Então essa implementação foi discutida no âmbito do SEMP, por veículos e agências, que nos permitiu fazer comunicados de orientação ao mercado, mas não de determinação ao mercado. Então, aqueles veículos que ali se reuniram, combinaram, acordaram de iniciar a operação agora no mês de junho. Ao comunicarem isso para suas afiliadas, para os seus pares representantes, enfim, todos entenderam então que deveria começar em junho. Não há uma determinação expressa para começar em junho. Então, o primeiro apelo que eu faço aos veículos de comunicação aqui é que eles analisem a cada mercado, de acordo com as suas realidades, com suas relações com as agências, qual é o melhor momento para implementar isso. Sem deixar de dizer, evidentemente, que é algo que resolve um problema tributário. Mas se considerarmos que a lei foi aprovada lá em 30 de abril, e nós estamos em junho, há mais de um ano da aprovação dessa lei, negociando toda essa operação, não me parece que seja o fim do mundo os veículos, em cada uma das suas regiões, ajustarem com as agências e entre si como é que é a forma de fazer essa transição. Sempre em benefício de garantir o modelo que é o que as normas padrão defendem. Tá? Mas continuando lá. O que nós fizemos de ajustes nas normas? Nós ajustamos alguns conceitos básicos que eu vou explicar nas próximas telas, e incluímos um capítulo que é das práticas e procedimentos operacionais da atividade publicitária, que não existia, mas na verdade esse capítulo é só a reunião dos artigos que tratam desse assunto que estavam dispersos pelas normas. Então, para facilitar a compreensão, tanto nossa do mercado, como de alguém de fora que queira novamente se utilizar das normas, a gente procurou, foi um esforço muito grande, todos os advogados das entidades, para que nós criássemos um capítulo que fosse claro e preciso a respeito das práticas e procedimentos operacionais. Então, o que mudou nas normas? O valor que nós conhecíamos como bruto, ele passou a ser chamado de negociado. Então, ao invés de chamar o sujeito de Zé, nós estamos chamando ele de José, que é para não ter dúvida do que se trata. Então, o que é o valor bruto?
o valor negociado. É o valor fixado na lista pública dos veículos de comunicação, já deduzidos os descontos comerciais. Exatamente o que é o valor bruto que nós conhecemos. Então, deixamos de chamar de valor bruto para chamar de valor negociado para evitar confusão de terceiros da atividade. O valor líquido passa a se chamar valor faturado. E o que é? É a remuneração do veículo, resultado da diferença entre o valor negociado e o desconto padrão. Exatamente o que é o líquido que nós conhecemos. Né? Nenhuma mudança de fundo. E o desconto padrão? Exatamente o que está na lei. É a remuneração da agência de publicidade pela concepção, execução e distribuição de propaganda, por ordem e conta de clientes anunciantes, na forma de percentual estipulado pelas normas padrão, calculado sobre o valor negociado. Portanto, não é sobre o valor faturado. O desconto padrão continua exatamente como ele era, calculado sobre o valor negociado, que era o antigo bruto. Então, mudança zero, só de terminologia. Aí discutimos, portanto, então assim, isso aqui é para dizer para vocês, o que houve de mudança nas normas padrão? É isso aqui. E a outra coisa está associada à lei. Então as normas padrão que nós ajustamos foi isso. Implementação operacional. O pedido de inserção continua exatamente o mesmo, só ajustando os termos. Então, o que nós colocávamos no PI como total bruto vai ser o total negociado. Onde nós colocávamos o total líquido é o total faturado e a comissão de desconto padrão de agência. Em alguns mercados nos quais eu já fiz reuniões de trabalho como essa, surgiram ideias como acrescentar nas informações do pedido de inserção, naquele campo de observações, que este PI somente será considerado quitado quando se der a quitação ao 100%, alguma coisa assim. Nós estamos tentando construir essa frase, essa elaboração, para eventualmente colocar também no site do SEMP, que eu acho que é uma ideia interessante. Ela é, talvez, juridicamente desnecessária, porque uma vez que o pedido de inserção é um contrato por meio do qual as agências de propaganda compram mídia, e, portanto, tem o aval do anunciante, ou assinado diretamente o PI, ou assinado a AP, né? Quer dizer, você tem que ter essa construção, não havia necessidade de colocar isso. No entanto, surgiu essa ideia e eu acho que é um reforço a essa situação contratual. Mas, enfim, o pedido de inserção não muda. Como faturar no caso do veículo? Então, vamos partir de um pedido de inserção de R$25 mil. A emissão da fatura do veículo vai ser pelo valor faturado, que é o antigo valor bruto menos o desconto padrão. Portanto, R$20 mil. Pedido de inserção 25 mil, valor faturado do veículo 20 mil. Os veículos que estão atentos e que são, de alguma maneira, vinculados ao SEMP, eles estão orientados, a recomendação está expressa nas normas padrão, para que haja destaque no corpo da fatura desse texto. Valor de referência ao desconto padrão, remuneração da agência, item 1.11 das normas padrão da atividade publicitária, no valor de R$5 mil. Problemas de configuração entre os softwares esconderam R$5 mil aqui embaixo. Mas essa informação aqui tem que estar na fatura. Isso não está na lei, isso só está nas normas padrão. Para quê? Para dar segurança ao sistema. Portanto, a soma desse valor de referência do desconto padrão mais o valor faturado dá exatamente o valor do pedido de inserção. Tá? Que dirime de vez aquela dúvida de que os 20% seriam calculados sobre o valor então faturado e não mais sobre o valor negociado. Não, é exatamente como nós nos acostumamos. No fundo, a diferença, para quem já viu, já olhou e tal, uma fatura de veículo, é que o veículo costumava discriminar, né, o total bruto, né, que agora vai ser negociado, ele colocava uma linha no corpo da fatura dizendo que era o desconto padrão ou comissão, enfim, e depois o total líquido. Essa que é a mudança. Ele vai informar qual é o valor faturado e num outro espaço ele vai informar qual é o valor da agência. Vai fazer parte desse documento. Só não está da maneira como que se um fiscal ler, ele vai levar aquela interpretação anterior de novo. Tá? Nesse corpo não vai constar o chamado valor negociado. Não, é o valor negociado que consta. É o valor negociado que consta. Porque o... Não, perdão, não vai constar. Você tem toda a razão. Não vai constar. Aqui está a fatura. Para resolver. Obrigado pela pergunta, Tony. Não vai constar.
vai ter aqui o valor total da nota e aqui, então, o valor de referência. Tá? E é a soma deles que dá o PI. Então, não é uma matemática muito complicada, né? É 1 mais 1, 2. Tá? Como faturar as agências que operam plenamente com seus anunciantes? A veiculação de publicidade no mês igual a 20 mil, o desconto padrão de 20% sobre o valor negociado igual a 5 mil, o total da fatura da agência 25 mil, que é igual ao PI. Receita própria da agência 5 mil. Tá? Portanto, também tem uma surpresa nesse caso. Agora, para os casos que são exceção, que as normas prevêem exceção, que foi o que ensejou que algumas agências de propaganda operassem, então, pelo bruto, juntamente com seus veículos. Então, o veículo emite a nota dele pelo valor faturado, que era o antigo líquido. A agência emite a nota dela em nome do anunciante e encaminha a fatura para o veículo. Ao invés de ela encaminhar para o anunciante, ela encaminha para o veículo. O veículo encaminha essas duas notas para o anunciante, por sua vez, faz os pagamentos, que antes ele pagava uma nota só, ele vai pagar duas, para esses casos excepcionais. E aí o veículo, então, depois de receber, ele repassa para a agência o valor pago pelo anunciante, que é dela. Bom dia, Renato. Para casos excepcionais, né? Continuando, a agência tem que enviar um documento para o veículo que o autorize a realizar essa cobrança em seu nome, frente ao anunciante. Esse documento, acima, tem que ser definido entre as partes, né? E detalhes, como prazo de entrega de fatura e afins. E a recomendação, evidentemente, é que a agência informe o quanto antes seu anunciante, que para estes casos, que os veículos, né, se propuserem a fazer, vai funcionar dessa maneira, por quanto tempo vai funcionar, enfim. Então isso aqui é o caso excepcional que o item 2.4.2 das normas prevê. O caminho encontrado até o momento foi esse aqui. Muito importante, cabe ao veículo oferecer essa opção e a agência optar ou não. Aqui apareceu uma coisa curiosa, porque quando nós estávamos desenvolvendo esse modelo, a ideia era dar tranquilidade para essas agências, enfim, mas aí uma das agências presentes falou assim, olha, eu não faço questão de operar dessa maneira não, eu prefiro eu cuidar, enfim, porque já aconteceu de veículo fazer a cobrança para mim e demorar para me pagar. Então, por isso que ficou bem claro aqui, né, e na comunicação está claro, que cabe ao veículo oferecer essa opção e cabe à agência aceitar essa opção ou não. Tá? Bom, ainda fruto dessa segunda reunião do processo de implementação, nós incluímos esse item, que é um item que desperta para os demais mercados regionais a necessidade de diálogo e de mediação, de negociação para fazer essa implementação, como eu já disse durante essa apresentação. Por entender a complexidade das relações nos diversos mercados, recomenda-se, respeitada a legislação tributária nacional e o que estabelece as normas padrão da atividade publicitária, que veículos e agências encontrem formas de relacionamento que permitam a manutenção de práticas comerciais sentido é de importância fundamental a atuação das entidades representativas das agências. E eu aproveito aqui para agradecer ao Sinapro de São Paulo, de Brasília, de Minas Gerais, de Santa Catarina e do Paraná por apoiando esse evento, porque são essas entidades que de fato fazem e contribuem muito com essa interlocução. Então esse item foi incluído no segundo comunicado do SEMP para ensejar o diálogo. Então o que eu sugiro é que ao terminar esta reunião, em cada um desses mercados, desses capítulos, onde existam agências e veículos presentes, que vocês imediatamente já façam uma reunião para identificar em cada mercado como é que é a melhor maneira de fazer essa implementação, respeitando os interesses de lado a lado e as questões que estão colocadas em jogo, que todos vocês agora já têm mais compreensão. O SEMP criou um canal de esclarecimentos, cujo... Voltando um pouquinho. Pois não, Paulo? Posso. Faz a pergunta no microfone. Tá. É só para tornar mais claro o que quer dizer isso, né? Isso aqui. O que quer dizer praxes consagradas em algumas situações? A praxe consagradas em algumas situações, em algumas regiões do país, é que o veículo faturava pelo bruto e a agência faturava os 20% contra o veículo. Tá certo? É assim que funcionava. Então, aqui está ficando claro que nesse momento de transição, isso pode ser negociado com os veículos, desde que o veículo pague
recolha sobre 100% o PIS/COFINS, ele pode continuar fazendo, ainda que de uma forma transitória, para que não haja uma mudança brusca na praxe comercial que já vinha sendo adotada entre veículo e agência em determinadas regiões do país. O que nós verificamos depois do artigo 19, etc., é que essa prática era muito maior do que se imaginava que a gente tinha. E não era só no interior do estado de São Paulo. Era no interior e em grandes capitais do Brasil inteiro, né? Então, isso é que causou um certo, vamos dizer, reboliço das agências, né, apontando sempre como culpado de uma mudança, quando na verdade não é. Né? Isso é uma mudança ocorrida em decorrência da lei e isso uma aplicação na prática entre a iniciativa privada também. Então, eu só queria que você tornasse isso claro. Né? Agradecer pela observação. Como eu disse, né, é exatamente isso que o Paulo falou, e cada veículo e agência, né, tem que interpretar a sua relação particular e ver qual é a maneira de fazer transição. Eu acho que, mais do que isso, os veículos jogam um papel fundamental nesse momento, né, que é de fortalecimento mesmo da atividade. É de contribuir com as agências de propaganda para que os anunciantes que, porventura, não conheçam como é que é o modelo de remuneração da agência, passe a conhecê-lo com a marcação legal que existe pela Lei 4680 e agora também pela 12232 e mais as normas padrão ao qual o veículo de alguma maneira está associado, para que nós possamos fazer essa transição melhor. Isso que o Paulo falou é exatamente o que a gente previu aqui. Né? A única coisa que eu não avanço, Paulo, como você já sugeriu, é como é que o veículo vai fazer isso em detalhe. Eu acho que isso é uma coisa que você deu uma sugestão e eu acho que cada veículo com as suas agências tem que estudar o assunto. Mas é exatamente isso. Obrigado pela intervenção. Falou o doutor Paulo Gomes. Um conhecedor profundo da legislação da comunicação, que eu até sugiro a vocês que sempre que desejarem algum apoio, algum esclarecimento, procure o Dr. Paulo Gomes, a quem todos nós respeitamos e admiramos muito. Obrigado, Paulo, por sua colaboração. Bom, continuando, sempre criou, por entender a complexidade, né, logo depois dessas primeiras reuniões, nós criamos um canal de esclarecimentos, cujo acesso se dá por meio do site www.sempre.com.br, onde, como eu já disse a vocês, são encontradas íntegras os documentos. Então, as normas padrão atuais estão publicadas lá. Até queria fazer um registro, tem alguns sites de alguns sindicatos que ainda têm as normas padrão com o texto anterior. É recomendável que atualizem a informação para evitar uma interpretação equivocada, enfim, do momento que nós vivemos hoje presente. E temos lá também um conjunto específico de perguntas e respostas sobre faturamento, que tem o objetivo de informar e também de instrumentalizar as agências e veículos para este diálogo com estes anunciantes que se habituaram a se relacionar quase que exclusivamente do ponto de vista de fluxo financeiro com o veículo de comunicação e não com a agência. Né? Estamos realizando reuniões de trabalho pelo Brasil todo, como essa daqui. Aliás, que contribuição da APP. Queria agradecer ao Renato, que ajudou a articular isso, ao Enio, ao Zé, porque nós estamos falando de uma vez com vários mercados, com muitos profissionais. A expectativa era de termos perto de 500, 600 pessoas, né, 600 profissionais participando. Então, assim, é uma contribuição que eu não consigo mensurar que a APP dá para a atividade nesse momento. Então, registro aqui o agradecimento. Destacamos 3 profissionais, 2 advogados e o nosso profissional que é responsável pelas relações institucionais do SEMP com o mercado, gente que trabalha conosco há pelo menos 6, 7 anos, portanto conhece bem esse métier, para fazer um atendimento direto para aqueles casos cujas perguntas e respostas não tenham sido suficientemente atendidas. Registro aqui que esse é um atendimento que ele está sendo muito demandado, o que me faz crer que as perguntas e respostas estão eficazes, mas de qualquer maneira eles estão lá disponíveis para isso. E estão fazendo um monitoramento do mercado e tentando sensibilizar todos os agentes para que esse processo de transição seja encarado dessa maneira, como uma transição, e não como ruptura, né? Porque de fato não é uma ruptura. Então nós não podemos tratar como ruptura, nós temos que tratar como transição. O canal de esclarecimento, como eu disse a vocês, se dá por meio do site. Nós privilegiamos durante esse primeiro... Aqui nós temos 6 posições de banner, né?
mas nós privilegiamos deixar essa fixa para facilitar o acesso. Aqui está um conjunto de 11 perguntas e respostas. Eu vou destacar duas aqui só para a gente comentar. Mas tem todos os aspectos legais envolvidos e todos os argumentos que as agências precisam para deixar claro para o anunciante que eventualmente tenha dúvida que desconto padrão é de direito exclusivo da agência, que veículo de comunicação não pode dar esse desconto padrão em relações diretas com o anunciante. Ou seja, nós estamos garantindo com essas perguntas e respostas que o modelo é exatamente o mesmo. Há um processo de transição, mas o modelo é exatamente o mesmo. As que eu destaquei são essas aqui. Recapitulando até o que o Paulo aqui já reforçou. As agências que recebem o desconto padrão do anunciante por meio, por intermédio dos veículos de comunicação poderão fazê-lo? Sim. Por quê? Pois as normas padrão e seu item 2.4.2 admite essa possibilidade e depois tem aqui o texto desse item. Até o momento, a única possibilidade de executar isso é aquele modelo excepcional que eu disse, onde a agência emite a fatura dela e manda para o veículo. Se tiver alguma outra sugestão, alguma outra ideia, será sempre bem-vinda para que a gente possa analisar e ver se ela pode ser transferida. A julgar o fato que essa daqui deve ser o 10º encontro que eu faço e não apareceu nenhuma sugestão diferente, eu tenho a impressão que é aquele modelo mesmo. Mas é possível? É possível, desde que a agência e o veículo tenham um acordo para funcionar daquela maneira e durante o tempo que o veículo e aquela determinada agência considerarem adequado. A nosso pedido, a Associação Brasileira dos Anunciantes emitiu um comunicado para os seus associados que está publicado no site da aba. E aí nós construímos uma pergunta, extraímos partes desse comunicado para contribuir ainda mais com as agências. Como os anunciantes, novo formato de faturamento dos veículos. Os textos a seguir foram extraídos do comunicado pela aba e está aqui na apresentação, que depois todos vocês terão, está aqui o site da aba. Então, 2 destaques. Primeiro, não houve alteração nas normas padrão no que se refere ao desconto padrão de 20% às agências. Ou seja, só as agências full service, titulares da conta, continuam recebendo esse valor. Segundo destaque. O veículo não poderá ficar com esse valor quando houver a presença na relação de uma agência que se enquadre na definição acima. Da mesma forma que o anunciante não poderá se apropriar desse isso. Eu reproduzi aqui mais para mostrar, e eu acho que esse é um documento, junto com os demais, com o folheto que eu já comentei, com as perguntas e respostas, e a ABERT divulgou ontem um novo comunicado para os seus associados, que são quase 4.000 no Brasil inteiro, realçando a importância da agência de publicidade e destacando que esses ajustes não devem alterar nada nas relações comerciais. Então é um outro comunicado que está disponível, nós vamos dar um jeito de reunir isso daqui no site do SEMP, que nós ainda não conseguimos, por uma questão de tecnologia, mas eu acho que nos próximos dias nós vamos resolver esse assunto, e esses comunicados estarão todos lá também para facilitar o acesso. Tá? Com isso, eu concluo aqui essa apresentação, deixando com vocês meu e-mail, Twitter, eu estou aqui agora para responder perguntas e respostas, como as perguntas, como o João Luiz, Célio, mesmo o Paulo Gomes, que está aqui também nos acompanhando. Então, por favor. Bom, gente, amiga, vamos começar por vocês aqui. Eu gostaria que vocês dessem nome e a... Pessoal, é o seguinte, a Célia me ajuda sempre nas apresentações. Então, assim, é uma sacana, Porque ela vive botando coisa verde, porque ela é palmeirense, eu sou corintiano. Agora ela me põe um coraçãozinho aqui. Eu quero dizer a vocês que eu sou casado, tenho 2 filhos e 1 neto. Faz parte do Escaldapé. Faz parte do mais recente membro do grupo Escaldapés. O STF reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo. É normal, achei um avanço. Eu achei um avanço social. Bom, então vamos abrir aqui o nosso questionamento. Por favor, nome da pessoa e da empresa. Bom dia, Caio. Parabéns aí pela palestra. Eu sou o Marcel,
sou diretor de Relações Governamentais no Google. E eu queria entender o seguinte, você mencionou que a exigência de destaque no corpo da fatura, da questão do desconto padrão, não está na lei, está nas normas padrão. Em decorrência disso, é só uma recomendação do SEMP, qual é a sanção que ocorre se isso não for observado, se um veículo simplesmente insistir em emitir uma nota sem essa referência? O que acontece? Tá. Não há sanção. O que o SEMP vai fazer, se acionado a respeito disso, vai ser o que nós sempre fazemos. Dialogar com o veículo, explicar para ele que, no fundo, ele está comprometendo a relação que ele tem comercial com a agência dele. Por isso que não é recomendável. Então, o que nós vamos fazer, já acho que eu agradeço a sua pergunta, Marcelo, é que toda vez que algum veículo fizer isso, alguns sindicatos já estão, inclusive, recomendando que a agência devolva a fatura. Se essa informação não vier, devolve a fatura, porque ela não está condizente com o PI. Né? Então, o documento ele não está batendo. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos explicar para o veículo, porque nem todos os veículos do Brasil estão associados de alguma maneira diretamente ao SEMP. É o caso do Google, por exemplo, que é associado ao IAB. Aliás, o Fábio é presidente do IAB, né? Mas o IAB não faz parte do SEMP ainda, é algo que a gente vem conversando. Mas a recomendação para todos os veículos sérios, comprometidos com a atividade e que têm interesse em privilegiar o relacionamento com a agência, porque reconhece a agência como um enorme facilitador de negócios, ele deve fazer isso daqui. Tá? Alguém mais? Eu acho que você esgotou bastante o assunto, né? Você foi muito... Eu sei, não, já vou lá. Não tá? Via Twitter? Ninguém vai perguntar nada, Paulo? Você foi muito presente aí, mas vamos aqui. Obrigado, vocês são todos muito gentis. Caio, é o Antônio Toledano, o presidente de atendimento em mídia da Pátria. Conceitualmente, o mercado entendia que o desconto padrão de 20% era um desconto concedido às agências de publicidade por parte dos veículos, uma vez que esses veículos reconheciam que as agências eram os grandes geradores de negócio a eles. Tá? Isso facultava, ou deixava de facultar até, uma compra direta, no caso de compra de mídia, do anunciante. Por quê? Porque vinha na fatura muito claro o que era o desconto bruto negociado, né? Agora chamado de desconto negociado, a comissão a que a agência faria jus, o desconto que a agência faria jus por parte do veículo reconhecendo a agência como geradora de negócio e o valor líquido. Quando você elimina parte desses termos, como aquele que eu havia observado na colocação, como é que, ainda atendendo aquela última prerrogativa que você colocou da aba, como é que procede um veículo sério quando da necessidade ou quando a ocorrência da compra direta de mídia por parte do anunciante? Exatamente como sempre foi, Toninho. Exatamente como sempre foi. Se a relação é direta e não tem agência de publicidade, o preço listado e a negociação realizada não deve contemplar o desconto padrão. Isso está previsto na lei, inclusive já desde 65, que tem direito ao desconto somente agências de publicidade. Depois do advento do SEMP, de 20%, somente aquelas certificadas. E não o valor faturado, mas o valor bruto. Exatamente. Perfeito. Tá? Valor faturado é igual ao valor negociado. Não tem o desconto padrão. Exatamente da mesma maneira. Mas eu queria aproveitar a tua pergunta por um termo que você usou, que você disse assim, os veículos concediam o desconto. Né? São essas coisas que a gente não está acostumado e que nos pegam no tornozelo quando a gente tem um observador externo, como, por exemplo, o pessoal da Receita Federal. A lei diz que o veículo fixa o desconto. E eu, desde que eu entrei nessa atividade, você sabe que é quase juntos, né? Que a gente sempre falou que é o veículo que paga, né? E não está escrito em lugar nenhum que o veículo paga. Aliás, nas normas estava escrito, mas nas leis não estava. E foi esse negócio do veículo que paga que fez com que a Receita tivesse essa interpretação. Então, esse negócio de concessão, de paga, é um problema para nós que vivemos outro ambiente. O nosso ambiente é de mercado publicitário. É como facilitar a comunicação com os nossos consumidores, leitores, ouvintes, telespectadores, enfim. E o texto jurídico... né? É a razão do artigo 19. João, se o artigo 19 se identifica para o pessoal... João Luiz Faria Neto, eu sou consultor do SEMP. O artigo 19, ele tem hermenêutica, o que a gente chama de interpretação legislativa. Ele está interpretando para definir
e para possibilitar o que é lá o 106 do Código Tributário Nacional, a retroatividade da atuação. Então ele vai pegar os 5 anos lá atrás da interpretação, vai pegar ad eterno a interpretação. O que ele está interpretando? Ele está interpretando a 4.680. Está dizendo o seguinte, que lá naquele artigo que diz fixa, está dizendo que o veículo que fixa ele não pode contabilizar. Se ele não pode contabilizar nem incluir na receita dele, não é ele que paga. Quem paga é o anunciante. É essa a interpretação que está bastante clara. Entende? E quem vai se creditar do PIS/COFINS é o anunciante, não é o veículo. Entende? É o anunciante que vai se creditar dentro dos 20% lá na contabilidade pessoal dele. João, você quer falar, Paulo? Deixa eu aproveitar que está na mão dos nossos advogados aqui para dizer o seguinte. O pessoal de Londrina está fazendo uma pergunta que é uma pergunta recorrente. Como eu disse, nós vencemos dentro do ambiente do SEMP nos debates que fizemos. Se a lei é para órgãos públicos, por que alterar a atividade privada? Porque está interpretando. Então, eu acho que vocês poderiam, eu acho que o João Luiz, de certa maneira, já começou a responder, mas eu acho que vale a pena... É evidente o seguinte, que ela está interpretando uma norma privada que foi incluída na lei de licitação, que é a 4.680. Que isso estava lá na vertente da atividade de publicidade, e a 4.680 que ela está interpretando. Então ela tem que executar também com o setor privado. Não adianta eu querer dizer o seguinte, aliás, cabe mais um esclarecimento. A norma jurídica brasileira hoje é regulamentada por uma lei complementar a 95 de 96. Ela diz claramente o seguinte, que a lei extravagante, que é esse caso específico dessa, ela pode incluir dispositivo por conexão, por semelhança ou por conexão. Ela pode incluir, e esse é exatamente o caso do artigo 19, entende? Que faz essa conexão para poder estabelecer uma interpretação que vai ser para os dois lados. Quer dizer, eu respeito muitos pareceres que eu tenho visto aí dizendo que não aplica, porque uma leitura primeira é essa mesmo, não aplica. Isso aqui é uma lei de licitação, vai cuidar só do setor público, mas não é isso, porque o que o artigo 19 está interpretando é uma norma privada que é a 4.680. Paulo, você quer... Não, pode ir. Tá. Ó, Londrina está ativa aqui no Twitter. Outra pergunta de Londrina é se a adoção desse novo faturamento vai incentivar 2 tabelas de veículos, com e sem agência. Olha, os veículos o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, não é evidentemente a recomendação, mas os veículos que operam dessa maneira, eles operam dessa maneira não é porque existem as normas padrão ou porque existe a lei, eles operam dessa maneira porque operam mal. Não, mas operam mal. Então, assim, nós temos que... O bom veículo não faz isso. Não, pois O bom veículo, eles... Pô, não tem alguma tradição de veículo. Alguma, né? O bom veículo fica com a comissão da agência, você não paga para a agência. Exatamente. O veículo, por que vai repassar para o anunciante? Isso aqui está em uma tabela pública. O bom veículo não passa. Só repassaria se muito obrigado. Muito obrigado. Então, assim, pessoal, o que eu volto a insistir, esse é um processo de conquista, né, de parceiros, de companheiros nossos profissionais, que por algum motivo, eu quero crer que é mais por falta de informação, operam de maneira diversa ao que prevêem as normas padrão. Então, como eu disse a vocês, eu acho que é tarefa de todos nós incentivar, construir canais de diálogo, de convencimento, para que esses veículos e anunciantes e agências operem dentro do que prevêem as normas padrão. Eu acho que o esforço todo nosso, nós que estamos dedicados no SEMP, todas as entidades que estão no nosso radar, aquelas que são fundadoras, outras que não são, mas que estão muito próximas da gente, vai sempre nessa direção. Tanto no que diz respeito ao SEMP, mas isso é verdade também para o CONAR. Todo ambiente de autorregulamentação pressupõe essa conquista, esse convencimento dos demais pares. A outra pergunta que vem aqui, Zé, também de Londrina. Alguém quer fazer uma pergunta aqui? Já foram 2 de Londrina. A outra de Londrina é o seguinte, se a transição será obrigatória, os mercados podem decidir livremente como atuar. Não existe obrigatoriedade nessa transição. O que nós construímos, e eu acho que aí cabe o registro da sensibilidade que os veículos tiveram, e eu tenho comentado sobre isso em alguns encontros. Imaginemos por um momento que não existe o SEMP como foro privilegiado de debates e de organização da nossa atividade do ponto de vista ético. Por um momento, o SEMP não existe, tá bom? Dia 30 de abril do ano passado, a lei foi aprovada, ela passa a valer no dia 30 de abril. O que os veículos autuados e atentos e tal a esse cenário, aqueles todos que estão associados à ABERT, à NJ, à ANER e à BTA, enfim, fariam a partir de maio?
emitiriam seus faturamentos pelo valor faturado, tá claro? Então, a existência do SEMP e a compreensão que tem essas entidades desses veículos é que retardaram esse processo de implementação em mais de um ano. Então, não há obrigatoriedade. O que há é a consciência hoje das razões que nos levaram a realizar os ajustes que fizemos, e a partir daí é decisão empresarial de cada veículo, de cada agência, como é que ele vai operar. Então, não tem obrigatoriedade. É claro que o que está em jogo aqui, como eu já mostrei para todos vocês, é algo bastante sério e que envolve quantias financeiras vultuosas. Não estamos falando de pouca coisa. Então, não há obrigatoriedade. Por outro lado, há uma tomada de consciência objetiva sobre o que está acontecendo. Eu queria aproveitar aqui para dar uma brecha aqui, fazer um comercial e uma solicitação aqui da APP. Para vocês todos que nos assistem hoje aí das entidades, gostaria que vocês dirigissem a nós aqui da APP os temas de interesse de vocês. Né? Quais são os melhores temas que vocês gostariam de ter aqui, palestras, apresentações brilhantes, como essa que nos fez o Caio hoje. É muito gentil, Isso Zé. seria muito bom, então, vocês nos endereçassem. Renato, nosso querido e amado diretor, Renato Pereira, Rede Globo de Tradição, muito obrigado por sua presença, pela sua atuação sempre precisa junto a nós. Está aqui para montar esse esquema. Agora, dia 5, nós teremos aqui a Dora Câmara do Ibope. A Dora vai fazer uma apresentação sobre hoje, a tendência da pesquisa hoje, no mundo hoje. Vamos ter também um fórum sobre sustentabilidade, a nova lei da sustentabilidade que está aí, foi aprovada pelo CONAR, as novas regulamentações. Então, vocês podem sugerir outros temas. Continuando as perguntas aqui, por favor. O Cláudio da APP de Bauru. Por que não se aproveita o momento e não se altera a terminologia do desconto padrão para remuneração de agência? Mas é o conceito do desconto padrão, né? Que eu projetei ali. O conceito do desconto padrão deixa a remuneração da agência pelo que ela faz, na relação dela do anunciante com o veículo. Ô Cláudio, já é exatamente isso. O conceito, o nome desse José é desconto padrão, mas o conceito, né, o que é o desconto padrão, está bem claro na norma e é exatamente isso que você sugere aqui. Haverá mais alguma pergunta da plateia? Renato, por favor. Não, só agradecer a presença do Caio aqui com a gente e já de antemão fazer um novo convite para que você esteja conosco no encontro anual de capítulos regionais que a gente faz aqui por volta de agosto, para que a gente acompanhe a evolução e o desdobramento da aplicação dessa nova regra. Joia, muito obrigado pelo convite. Participarei com prazer. Bom dia a todos. Sou o Eric da PP Campinas. Eu estou junto com o Luiz Carlos aqui. E eu gostaria de falar que a gente vai reunir os veículos da nossa região, que tem um número grande de veículos pequenos, né, as cidades em torno, e esclarecer, tentar fazer com que eles enxerguem esse modelo e adotem esse procedimento, porque infelizmente pela quantidade, às vezes acabam ou por desconhecimento, acabam não seguindo. Então a gente vai tentar parabéns. Lá para fortalecer. Alerta veículo pequeno para não ficar muito em conversa de contador, não. E seria importante a participação de vocês aí junto com a gente. Não, legal. Queria te dizer também que se você desejar sempre a Campinas estar conosco, isso aqui é nossa casa, é a casa de vocês também, tá? Vocês nos informem, solicitem, nós podemos repassar aí, vocês reúnam lá os clientes de vocês, nós repassamos essas palestras lá para vocês, ou vamos lá fazer especialmente, se for o caso, tá bem? Tá. Queria te agradecer e deixar o teu encerramento aqui brilhante, mas te agradecer muito a sua presença aqui. Você muito nos alegra e você é muito importante para nós. Obrigado, Zé Maurício. O Zé é sempre muito gentil, é um amigo de longa data, então a gente não pode, né? Não, sabe o que ele dizia? Eu falei, cara, nós vamos falar sobre isso aqui. Zé, para aí, vamos falar só nós dois, eu e você. Ele falou isso no penúltimo encontro. É verdade, é verdade. Vou falar eu e você, e olha quanta gente está nos assistindo aí no país, rapaz. Olha aqui com tanto de gente, pessoas importantes aqui, rapaz. É verdade. É verdade, você tinha razão. Você merece. Você tinha razão. Bom, eu queria mais uma vez agradecer esse espaço que foi criado para nós.
pelo canal de esclarecimento, existe um e-mail específico sobre esse assunto, mas eu já publiquei o meu e-mail aqui. A apresentação já vai estar disponível no site da APP amanhã. Então, o Paulo está nos avisando aqui que a partir de amanhã essa apresentação tem um PDF dela já disponível. Muito provavelmente a gente vai colocá-la no nosso site também. Enfim, se vocês tiverem ainda sugestões, dúvidas, por favor, encaminhe, né? Nós temos todo o interesse de receber principalmente críticas para que nós possamos melhorar o desempenho da atividade, né, da entidade que zela por esse ambiente bacana, recíproco, bonito e comercialmente viável que nós temos no nosso ambiente. Tá? Muitíssimo obrigado. Gente amiga, então, a APP, a diretoria cultural da APP, em nome do Silvio Soledade, do Antônio Carlos Franchini, do Reginaldo Andrade, quero agradecer a presença de todos e do nosso querido e amado Metro. Cadê o Metro, rapaz? Olha. Mas que nosso querido e amado patrocinador Metro. Tenham todos um bom dia.